Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina Preservação da Madeira da Unemat dentro do semestre letivo suplementar excepcional 2020/3, onde nessa aula irei tratar com vocês sobre métodos curativos de tratamento da madeira, que é um assunto que eu estou elencando dentro do tópico qualidade do tratamento preservativo. Duas observações importantes aí, exclusivas aí para os meus alunos dessa disciplina. Primeiro, eu cheguei a elaborar uma aula falando dos preservativos de madeira no Brasil, quais são eles, nesse caso, os que estão regulamentados hoje pelo IBAMA, e quais os métodos de tratamento são usados para aplicar esses preservativos na madeira. No caso, essa aula está para consulta para vocês dentro de um arquivo na plataforma SIGA. E outro recado importante também, especificamente nessa aula sobre métodos de tratamento curativo, existe abaixo dessa aula, dentro da plataforma SIGA, uma série de vídeos que ilustram esses tratamentos curativos sendo feitos aí na prática. Então, ao acabarem de assistir essa aula, não deixem de consultar esses vídeos dentro da plataforma SIGA. Ok, era isso que eu tinha a dizer. Então, vamos lá e uma ótima aula a todos. Tratamentos curativos, eles são realizados quando a madeira já está em serviço, mesmo sendo uma madeira tratada, e essa madeira apresenta ataque de organismos xilófagos, mesmo se ela já teve tratamento preservativo preventivo. Então, ele vai consistir de metodologias que vão ser aplicadas na madeira, que já está em serviço, que infelizmente começou a ter ataque de organismos xilófagos. E esses tratamentos curativos ou métodos curativos, eles são métodos mais simples. Eles são métodos aplicados sem pressão externa para introduzir o preservativo na madeira. Nesse caso, sem pressão externa, quando comparado aos métodos de tratamento sob pressão em autoclave, que nesse caso aí a gente tem uma pressão muito mais forte. Embora os tratamentos preservativos você possa ter métodos que tenham uma certa pressão, como é o caso do método de aspersão, essa pressão ainda ela é muito baixa quando comparada à pressão aplicada nos métodos sob pressão em autoclave. Então, de uma maneira geral, a gente considera que os métodos curativos são métodos sem pressão. E os métodos curativos, eles visam deter o agente deteriorador após esse já estar estabelecido na madeira, conforme já dito, e geralmente o estágio inicial de ataque ele é mais difícil de ser percebido. Os estágios de ataque mais avançados eles são os mais perceptíveis. Os tratamentos curativos, em geral, eles são feitos para madeiras que estão dentro da classe de uso 1, 2, 3 e 4 e, ocasionalmente, a classe de uso 5. E nesse caso aí, ele é feito, quando ele é feito basicamente para o ataque de insetos, onde esses métodos são mais aplicados. Geralmente, o ataque de inseto, quem está fazendo uso da madeira deve ficar muito atento para que qualquer sinal de ataque de cupins e brocas, para que o tratamento curativo ele seja feito o mais breve possível, de maneira a remediar essa peça de madeira e de maneira que ela possa ainda continuar em serviço por mais tempo, preferivelmente por muitos anos ainda em serviço, sem a sua necessidade de troca. E uma informação importante, os tratamentos curativos,
eles não têm caráter preventivo. Ou seja, assim que eu aplico o tratamento curativo, quando ele é aplicado de uma forma tecnicamente correta, ele vai exterminar os organismos xilófagos na madeira. Mas isso não quer dizer que a madeira vai ficar imune de ser atacada no futuro. Isso não vai acontecer. Então, por isso essa informação. Eles não têm caráter preventivo, apenas curativo. Esses métodos, eles apresentam baixo grau de sofisticação, dispensam investimentos com infraestrutura e equipamentos de alto custo, como é o caso dos métodos sob pressão, e eles podem ser aplicados pelo próprio usuário da madeira. Existem hoje no Brasil empresas especializadas no tratamento curativo da madeira, mas sendo, um ataque mais localizado, um ataque menor, um ataque de mais fácil controle, ele pode ser feito até pelo próprio usuário da madeira. E basicamente são 3 as técnicas de tratamento curativo: fumigação ou expurgo, injeção e aspersão. A fumigação ou expurgo é a técnica que consiste em submeter a peça atacada de madeira à ação de um gás tóxico por um período suficiente para exterminar os organismos xilófagos presentes. Ela tanto pode ser usada na madeira e também em vários outros materiais no controle de organismos deterioradores. Essa técnica, além de poder ser aplicada na madeira, ela é muito comum de ser utilizada na agricultura, no combate de insetos que atacam cereais, grãos, produtos agrícolas e manufaturados e etc. E é importante novamente destacar que na madeira essa técnica não tem caráter preventivo pós-tratamento. São produtos, nessa técnica, são produtos de ação mais inseticida, sendo exemplos desses produtos o brometo de metila, a fosfina, que é um composto de hidreto de fósforo, e o gás toxim, que é fosfato de alumínio, bem como também piretroides. Como que essa técnica ela é aplicada para a madeira? A gente tem aqui uma imagem que traz aqui, o expurgo de arroz, mas que tem uma metodologia similar, que tem aí um princípio de metodologia similar para a madeira. O que acontece nesse caso? Se eu tenho uma madeira que está sendo atacada e eu quero tratá-la curativamente por esse método, eu reúno essa madeira em um local. Nesse local eu faço toda a cobertura da madeira com uma lona, nesse caso aí preferencialmente em um local aberto e ventilado. Se for num local coberto, que seja um local que não tenha acesso livre de pessoas e animais domésticos e também animais não xilófagos. E nesse caso, depois da madeira ser coberta com essa lona, a base da lona, ela pode ser até mesmo colocada areia sobre ela, de maneira a que essa lona não se movimente, que ela fique presa sobre a madeira, e depois de coberta a madeira com a lona, eu insiro o produto preservativo lá dentro, que pode ser ali um gás toxim e uns outros produtos que eu cheguei a listar no slide anterior. Esses produtos, em geral, eles estão na fase sólida e quando em contato com o ar, eles passam da fase sólida para a fase gasosa. E nesse caso, esse gás, ele percorre toda as peças de madeira e, quando em contato com os insetos xilófagos, faz com que esses insetos morram, fazendo então o expurgo da madeira. Aqui a gente tem um exemplo também, dessa técnica sendo utilizada em locais fechados, mas para o extermínio, de insetos que são indesejáveis em ambientes residenciais
e também de escritório. Mas a método aqui só mesmo chamando atenção para a analogia dessa técnica que tem o mesmo princípio que é aplicada para a madeira. Lembrando que no SIGA tem vídeos ilustrativos que mostram essa técnica para a madeira. Aqui, um exemplo de tratamento curativo feito em postes é com a utilização de um preservativo à base, de boro e sódio, que nesse caso aí, que é um preservativo de octaborato de sódio tetrahidratado. Quando uma peça de madeira em contato com o solo apresenta ataque de organismos xilófagos, na figura da esquerda a gente vê uma peça de madeira com a famosa orelha de pau, que nesse caso aí já indica que essa peça já está atacada internamente por fungos apodrecedores, eu posso, nessa peça de madeira, fazer um furo com auxílio de uma furadeira e inserir um preservativo que nessa imagem à direita a gente vê o preservativo como um formato similar a um giz escolar. Inserido esse preservativo dentro da madeira, nesse furo feito, o local desse furo ele é vedado e esse preservativo, similar a esse giz escolar, ele passa do seu estado sólido para gasoso, percorrendo esse gás à superfície da madeira e fazendo então aí, o extermínio dos organismos xilófagos, que nesse caso tanto pode ser fungos e insetos. Outra técnica é a técnica de injeção, que consiste na utilização do preservativo, nesse caso líquido, a ser inserido por injeção em orifícios deixados pelos próprios agentes xilófagos, nesse caso, insetos xilófagos. Os orifícios eles também podem ser formados com auxílio de uma furadeira ou broca de pequeno diâmetro, de maneira a não danificar a peça de madeira, de forma que a agulha da injeção ela possa ser inserida dentro desse orifício e que possa ser possibilitado a injeção do preservativo líquido dentro da madeira. Ele pode ser feito de forma artesanal, com seringas, ou com equipamento manual ou mecanizado. Importante aqui, pessoal, o preservativo deve ser aplicado nos furos da madeira até que ocorra o seu encharcamento ou exudação do preservativo para fora do orifício onde o mesmo foi aplicado. Isso aí é muito importante, inclusive é um segredo dessa técnica, porque quando eu consigo observar que o orifício da madeira já está encharcado, ele começa a ter exudação do preservativo para fora. E isso é importante porque eu consigo ver que todos os veios da madeira foram encharcados com a solução preservativa. Então, aí é importante, nesse caso, eu ter esse encharcamento ou essa exudação do preservativo para fora do orifício onde ele é aplicado. Aqui a gente tem figuras que exemplificam essa técnica da injeção. Lembrando que a gente tem vídeos muito bacanas também que estão disponíveis no YouTube que ilustram aí essa técnica, mas que estão disponíveis para vocês verem dentro da plataforma SIGA. E temos também, por último, a técnica de aspersão, que consiste no tratamento das peças com preservativos líquidos com auxílio de pulverizadores ou aspersores. Nesse caso, o preservativo ele é aplicado até com uma pressão maior quando comparado à técnica de injeção. E esses equipamentos produzem um fluxo contínuo do preservativo, permitindo então aí um bom encharcamento da madeira. Esse método ele é ideal para locais onde não é possível aplicar a técnica de pincelamento e injeção com eficiência. E durante a aspersão, a solução preservativa ela deve também encharcar a superfície da madeira.
Aqui a gente tem um exemplo da técnica de aspersão sendo aplicada em um forro de madeira, num local até um pouco mais difícil para ser aplicada a técnica de injeção e aspersão, sendo aplicado aí com o auxílio aí de um pulverizador. Sobre essas técnicas, o que eu tinha para falar era isso. Ficou alguma dúvida? Tudo entendido? Se não, é só entrar em contato comigo. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço a todos.